Muito obrigado. Daqui, né, do Brasil, boa noite a todos. Votos cordiais de saúde e paz. É uma alegria, uma satisfação a gente retornar para conversar com vocês, né, nessa proposta que nos foi passada de falar sobre um tema que nos atinge, se não nos atingiu ainda, com certeza nos atingirá, que é a dor e o sofrimento. E essas análises que a gente vai fazer, é indiscutível, são baseadas, né, calcadas na doutrina espírita, mas, como sempre, nós gostamos de refletir um pouco no contexto histórico, tendo em vista que entra um pouco, inicialmente, em choque, quando nós temos a crença na figura de um Deus que foi apresentado como Pai, mas ao mesmo tempo percebemos um planeta, uma sociedade, assim como a própria vida nossa, sem buscarmos exemplos tão distantes, repletas de desafios que se apresentam nessas características da dor e do sofrimento. Quando buscamos ainda diferenciar, talvez, a dor do sofrimento, poderíamos enxergar num contexto até muito mais fisiológico, tendo em vista que são sinônimos praticamente. Dentro da nossa perspectiva da área de saúde, já temos um indício diferente de que essa dor, ela nem sempre ela se encontra tão atrelada de maneira negativa, porque nas nossas experiências religiosas, elas desde o início, elas foram atreladas às punições e aos castigos advindos da divindade. Obviamente, guardada o tempo, né, e a maneira com que se enxergava essa divindade. No entanto, quando chega a própria doutrina espírita, nos trazendo os novos conceitos e um aumento nessa capacidade de enxergar e de traduzir aquilo que se trazia desde o Velho e aí o Novo Testamento, faz com que a gente consiga redirecionar ou talvez reconceituar a própria dor e o sofrimento na perspectiva das nossas vidas e do próprio planeta. Quando Allan Kardec consegue, né, codificar e traz para nós aquilo que os espíritos falaram da figura de Deus sendo a inteligência suprema, mas dentro dos seus atributos ele é soberanamente justo e bom, cria-se imediatamente um questionamento para nós de como a dor e o sofrimento pode se tornar algo positivo. E é exatamente de um ponto material que nós gostaríamos de transcender para a realidade do espírito que somos, porque acreditamos que a perspectiva da doutrina espírita ela possa responder e nos confortar, nos esperançar em relação a esses fenômenos que todos nós passamos, ou como dissemos, se não passamos, nós passaremos. Então, quando nós olhamos para a dor, em termos da nossa fisiologia, eu brinco muito quando tenho a oportunidade de me encontrar em sala de aula com os alunos e digo que a dor nada mais é do que uma placa de aviso onde a gente vai encontrar escrito: pedimos desculpa porque nos encontramos em reforma para melhor servi-lo. Isso acontece em nosso corpo. A dor no campo fisiológico, ele é muito mais um chamado de atenção do que um processo, né, de punição. É sinal de que algo está fora do contexto e que chama a nossa atenção para que a gente possa retornar os nossos olhos para aquilo ali e buscar a causa daquele fenômeno doloroso, buscando corrigir o que se encontra de equivocado. Então vejamos que nessa perspectiva a dor ela não é punitiva, pelo contrário, ela serve como um alerta. E o fenômeno doloroso, na maneira do qual eu encaro esse processo, eu posso chamar do sofrimento. Na perspectiva, então, saindo dessa realidade da matéria e entrando no contexto do próprio espírito, esse ser imortal, quem vai nos trazer um primeiro ponto, no ponto de partida para a análise da dor, seria o espírito André Luiz, que também tem a sua formação na Terra, né? Naquela experiência, na questão da área da saúde, e ele vem nos trazer numa obra Ação e Reação alguns conceitos que talvez sirvam para nós darmos esse start, esse pontapé inicial, que seria um conceito de 3 fenômenos, ele classifica a dor em 3 momentos. Ele vai dizer que existe a dor-evolução, que é aquela em que vai acontecer, por exemplo, numa semente para se transformar na árvore, ou até mesmo no ferro que vai passar pelo trabalho, né, que vai transformá-lo em um objeto útil. Assim como a criança ainda inconsciente que se utiliza do choro para atingir os seus objetivos, exercitando os seus órgãos internos.
Então, ele diz que esses fenômenos dolorosos, eles acontecem de fora para dentro, auxiliando o processo da evolução do ser. Mais adiante, ele vai nos trazer outro tipo de dor, que seria a dor expiação, que é aquela que vem de dentro para fora, como sendo fruto das nossas ações, e aí apresentando essas consequências que nos tiram da zona de conforto, porque não que se apresente como um castigo, mas como resultado das nossas escolhas. E, por terceiro, ele vai apresentar um conceito de dor que é muito interessante, que seria o dor-auxílio, a dor-auxílio, melhor dizendo, que são aqueles fenômenos dolorosos que faz com que a gente venha a repensar os nossos atos e talvez os nossos conceitos perante a vida que estamos levando até então. Pessoas que passam a ter determinados problemas de saúde, que ficam ali acamados, ou doenças degenerativas, mas que façam com que o indivíduo não perca a essência na sua condição de raciocínio sobre o fenômeno da própria existência, são verdadeiros auxílios para que esse espírito não se comprometa mais ou ele possa ainda aproveitar a própria existência para modificar a sua forma de agir e pensar. Dentro dessa dor ainda, né, desse dor auxílio, tem aqueles que têm determinadas doenças que lhe impedem continuar se equivocando naquele mesmo ato. Isso também é muito interessante que o André Luiz nos traz. Não obstante, a base desse raciocínio da dor na doutrina espírita, ela encontra-se atrelado, como já dissemos, à própria figura de Deus, a sua justiça, e ao fenômeno da reencarnação, entendendo que nós somos um espírito que estamos passando por mais uma experiência evolutiva. Ou seja, no romance das nossas existências, cada capítulo ele vai seguir uma continuidade, sendo o espírito único contando a sua própria história. Então, aquilo que é desenvolvido no capítulo 1 vai se apresentar no capítulo 2 como consequência, e ele pode vir de uma maneira positiva ou de uma forma negativa. Então, de uma maneira muito, né, assim, superficial, nós podemos dizer que a dor e o sofrimento, ele não se apresenta como algo, né, vindo da divindade como um castigo, mas uma vez apresentado as leis que regem o universo, no qual Allan Kardec vai dizer que existem as leis físicas e as leis morais, toda vez que nós fugirmos às leis morais, nós estaremos plantando para um futuro próximo, ou até mesmo dentro da própria existência, as consequências de termos fugido a essa lei. Mas nós gostaríamos mesmo de aproveitar para fazer um estudo baseado no conceito trazido por Buda. E, indiscutivelmente, né, dentro desse conceito, dessa linha que ele nos traz, trazer, né, acrescentar a esse pensamento aquilo que a doutrina espírita nos possibilita, avançando na capacidade de enxergar e tentar solucionar ou evitar esses problemas para a nossa vida. Então, Buda vai dizer que o grande objetivo da encarnação, né, do indivíduo na Terra é a fuga do sofrimento e da dor. E por conta disso ele lança as suas 4 verdades. A primeira delas é falando sobre o próprio sofrimento, que seria a análise do sofrimento. O segundo seria as origens do sofrimento. A terceira verdade, a cessação do sofrimento. E a quarta, né, os caminhos para a libertação desse sofrimento. Então, é em cima dessas 4 situações que nós gostaríamos de trabalhar esse tema hoje, dor e sofrimento, repetindo, né, acrescentado desses conceitos trazidos pelos espíritos a Allan Kardec. Essa análise eu aproveito, inclusive, para apontar, porque eu sempre gosto de dizer de onde extraímos essa linha de pensamento, para que se torne um local de pesquisa, né, de reflexão. E nós trouxemos do livro Plenitude, de Joana de Ângeles. Então, será a nossa obra base hoje, junto com Ação e Reação e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ela fazendo essa análise desses princípios de Buda, ela vai dizer, no primeiro momento, que na análise do sofrimento, que seria a primeira verdade trazida por Buda, esse sofrimento ele vai se apresentar de 3 formas, ele tem 3 aspectos que são muito importantes. E quando a gente para pensar nas nossas dores e nos nossos sofrimentos, a gente vai ver que a gente caminha muito por aí mesmo. Seria o primeiro deles, é o sofrimento advindo do próprio sofrimento. Isso é muito interessante, porque é algo que é praticamente óbvio, mas a gente nem sempre para refletir sobre isso. Então, quando eu levo uma topada, a dor, né, daquele fenômeno fisiológico, ele gera sobre mim um desconforto. Então, é o sofrimento advindo do sofrimento.
Não obstante, a gente alastra essa linha de raciocínio e vai dizer que ele pode se dividir em um sofrimento físico e um sofrimento mental também. Então, todas as tensões que nos atingem mentalmente, emocionalmente e fisicamente, elas são geradoras de sofrimento. Então, seria essa a primeira classe em que a gente poderia pensar de onde vem, né, de que forma se apresenta o sofrimento em nossa vida. Talvez daí o porquê nós tememos tanto determinadas doenças, às vezes não é nem pelo fim, porque saudável ou doente nós voltaremos à pátria espiritual, isso aí não tem o que discutir. Mas pelo fato dessa doença apresentar determinados fenômenos dolorosos, às vezes nós tememos. Então esse seria o primeiro aspecto pela qual a dor e o sofrimento surgiriam em nossa vida. O sofrimento advindo do próprio sofrimento. O segundo aspecto que ele vai comentar, né, o Buda, aí no caso Joana de Ângeles faz um estudo sobre, né, esse conceito, vai ser o sofrimento advindo da impermanência. Então, se nós formos parar para analisar, tudo em nossa vida é impermanência. E nós não fomos educados para refletir sobre isso desde cedo. Pelo contrário, nós trabalhamos a nossa vida como se nós, de fato, fôssemos detentores desse futuro que nos aguarda, onde conseguimos controlar todas as variáveis. E a vida, não poucas vezes, ela chega de surpresa e muda todo o tabuleiro. E essa condição de mudar o tabuleiro dentro daquilo que nós esperávamos ou projetávamos para o nosso existir, ele vai gerar indiscutivelmente um sofrimento. Então, essa impermanência, e nós tivemos um exemplo muito grande, né, mundialmente falando agora, né, quando passamos aí por esse fenômeno pandêmico, onde muitas pessoas retornaram à pátria espiritual dentro de uma perspectiva que nos fugia, porque sempre guardamos a ideia da cronologia desse processo, de que os mais velhos partem antes, isso é quase algo inconsciente que nós não nos apercebemos. Então, vemos de fato, e a vida nos chama a atenção para essa realidade. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma frase que eu particularmente tenho um carinho muito grande por ela. Só é verdadeiramente nosso o que daqui nós pudermos levar. Se nós trabalhássemos esse conceito verdadeiramente no cotidiano, a gente não sofreria tanto com as impermanências da vida. Inclusive porque nós colocamos as nossas expectativas não só sobre coisas, mas também sobre pessoas. E esquecemos que essas pessoas também modificam tanto quanto nós podemos modificar. E quando lançamos as nossas expectativas, é indiscutível, né, que o sofrimento ele surge, ele vai trazer para nós essas situações, entre aspas, desagradáveis. Porque, na verdade, se a gente conseguir mais adiante, né, fazendo essa análise do sofrimento, perceber que isso daí é um fenômeno também de evolução para nós, conseguiremos extrair dessa experiência aparentemente não muito feliz, algo muito positivo para nós como espírito. E o terceiro, né, saindo da questão só da impermanência, é o sofrimento advindo dos nossos condicionamentos. E esse, de fato, é muito interessante, porque nós fomos condicionados desde cedo a eleger algumas coisas como verdades, e podemos falar, talvez muitos de nós aqui, eu não sei se é a experiência do grupo, mas eu brinco muito e digo que eu sou católico de nascença, espírita por opção. Eu não tive muita dificuldade, uma vez encontrando o Espiritismo, em mudar os conceitos e abraçar de fato a doutrina. Mas eu conheci pessoas que passam um período de uma zona de intersecção entre aquilo que tinha o hábito de crer e aquilo que a doutrina espírita lhe falava pela razão. Então, até esse condicionamento de acreditar de uma forma e entrar em choque com a crença que se apresenta agora de outro gera sofrimento. E isso a gente consegue alastrar para vários conceitos, né? Várias partes da nossa vida onde a nossa mente ela está tão enrijecida, né? Que nós temos a dificuldade de nos tornarmos pessoas mais flexíveis. E não estamos falando flexíveis no sentido de aceitar tudo e qualquer coisa, não é isso, mas é algo que passe, como diz o próprio Allan Kardec, pelo crivo da razão e do bom senso e que a gente se perceba, inclusive, equivocado. O que não é, senão, o processo da nossa reeducação. Quantos de nós não alimentava determinados hábitos, né, mais atrás, ainda nessa existência, e entrando em contato com a verdade libertadora da doutrina, a gente entrou em choque num primeiro momento. Era de fato o sofrimento, a dor que vinha desse condicionamento, porque nós vamos buscando desculpas para manter a nossa posição,
os mesmos velhos hábitos, buscando apenas mascarar, né, para que não venha a nos tirar da zona de conforto. Então, Buda vai nos trazer dizendo que a dor se apresenta nesses três aspectos. Repetindo, é o sofrimento advindo do sofrimento, né, o sofrimento da impermanência e o sofrimento dos nossos condicionamentos. E aí ele vai falar também, aí no segundo ponto, as origens do sofrimento. E nas origens do sofrimento, ele alcança uma perspectiva muito interessante. Ele usa o termo, né, que uma das origens do sofrimento são as origens kármicas, que são aquelas já fruto do passado do próprio indivíduo, que quando volta à Terra, ele vai apresentar as consequências daquilo que foi plantado ontem. Não, repetimos, na condição de um castigo da divindade, mas apenas de voltar pelo caminho que foi trilhado, agora colhendo tudo aquilo. Às vezes pedras, às vezes espinhos, mas muita coisa boa também. Então, a doutrina espírita, nesse aspecto, ela vem acrescentar para a gente essa visão de Buda, porque ele vai dizer que são duas situações, uma as questões kármicas e a outra são as emoções perturbadoras. Ele diz que a origem, né, ela se apresenta naqueles três aspectos que falamos, mas a origem do sofrimento se dá através desses dois fenômenos, de origem kármica e a origem das emoções perturbadoras. O que não é diferente do que a doutrina espírita apresenta, só que a doutrina espírita ela avança, né, de alguma forma, facilitando o nosso entendimento, porque o que ele chama de origens kármicas, nós iremos aprender com os espíritos a realidade das nossas provas e das nossas expiações. E aí, entre esses dois conceitos, que cabe para nós essa reflexão, porque, como dissemos, se a dor e o sofrimento é um fenômeno, né, por enquanto, natural em nosso processo existencial, é preciso que a gente compreenda que a gente está passando por esses dois pontos bastante significativos, né, as provas e as expiações. E aí, a gente vai saber, né, nós sabemos que as provas são aquelas situações, frequentemente, que nós precisamos ser testados, né? Ou ainda precisamos ser testados, que foram os nossos equívocos do ontem, que buscamos aprender e que hoje a gente precisa provar para a nossa própria consciência, que é onde se encontram as leis divinas, se nós amadurecemos com os equívocos de ontem ou do ontem. Não obstante, dizem os espíritos que nós nos reunimos na espiritualidade com os nossos mentores, sendo avaliada a nossa ficha clínica e a possibilidade de êxito, voltamos à Terra em provas que são escolhidas e são eleitas por aqueles que tomam conta de nós, juntamente com o nosso consentimento. E uma coisa, um dado fundamental para nós é que as provas, frequentemente, elas são avaliadas de acordo com a força dos nossos ombros, se é que eu posso dizer assim. Ou seja, nós não reencarnamos para dar errado, nós reencarnamos para dar certo. As provas não são trazidas para nós de uma forma aleatória. Pelo contrário, foram estudadas e essas, inclusive, podem sofrer fenômenos de variação. Variação que eu digo no sentido de, ao invés de ser agora, pode vir a acontecer depois, sem interferir no nosso fenômeno de evolução. E eu pediria licença, porque eu particularmente gosto muito de ler algumas passagens, para que a gente consiga identificar no nosso fenômeno de vida o que é que nós poderíamos chamar como sendo provas. Então, eu, naquele livro que falei anteriormente, no livro Plenitude de Joana de Ângeles, ela faz uma descrição para nós do que poderia ser essas provas. Então, ela coloca assim, que a prova é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do nascimento corporal, examinadas as suas fichas de evolução. E ela diz, apresenta-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades sob controle, dores suportáveis e alegrias sem exagero, que facultem a mais ampla colheita de resultados educativos. Vamos repetir aqui, que facultem a mais ampla colheita de resultados educativos. Nada é imposto, podendo ser alterado o calendário das ocorrências sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa do aprendiz. Então, a gente pode alterar as datas. Se nós estamos caminhando bem e o aprendizado ele já acontece, talvez a gente nem se aperceba da própria prova,
porque o nome já diz, a prova já é colocada para, né? Já foi combinada, mas se a lição já foi aprendida antes, quando nós chegarmos o momento desta prova, ela não será sequer identificada, tendo em vista que os valores que nós já deveríamos ter desenvolvidos já o foram. Então, isso é muito importante para nós. Então, a origem do sofrimento, na perspectiva espírita, ela vai apresentar a questão primeiro das provas e, posteriormente, das expiações. As expiações, por sua vez, elas vão ter uma característica um pouco diferenciada. E eu aproveito até, né, para a gente continuar nessa perspectiva aqui das palavras de Joana de Ângeles, porque ela também nos dá o ensejo de entendermos o que significa, né, essa questão da expiação. Então, ela faz uma analogia perfeita para nós. Ela diz assim, que a expiação, todavia, elas são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. E para que fique claro, a analogia que ela traz ela é muito simples. Ela diz assim, semelhante ao que sucede à área civil, o delinquente primário tem crédito. Nós sabemos disso, né? No direito, o réu primário ele sempre tem um crédito. E ela diz que ele suaviza a pena e mesmo ante os gravames pesados, logra certa liberdade de movimento sem a ter totalmente cerceada. O reincidente é convidado à multa e prisão domiciliar, conforme o caso. No entanto, aquele que não se corrige é conduzido ao regime carcerário e, diante de leis mais bárbaras, à morte infamante. Ou seja, a expiação para nós são fenômenos que nós não temos como naquele instante adiar, porque nós já incorremos no erro durante algumas encarnações e ainda assim permanecemos recalcitrantes. Então, para o bem de cada um de nós, é imposta algumas situações para que a gente possa, né, modificar a nossa forma de enxergar e de vivenciar. E ela também traz para a gente alguns exemplos que eu acho muito válido que a gente possa escutar e refletir, como dissemos, porque não sabemos do nosso amanhã. Né? Talvez no hoje não estejamos passando por isso, mas o amanhã nós não sabemos o que nos aguarda. Então ela coloca aqui, ó, o encarceramento nas paresias, limitações orgânicas e mentais, as paralisias, as patologias congênitas, sem possibilidades de reequilíbrio, certos tipos de loucura, de cânceres, de enfermidades degenerativas se transformam em recursos expiatórios para o infrator reincidente, que no educandário das provações mais agravou a própria situação, derrapando para os abismos da rebeldia e das alucinações propositais. Então, a gente observa, né, situações que nós vemos hoje ser tão corriqueiras, entre aspas, mas que ficamos perguntando qual a razão disso, e iremos perceber aí, de fato, a expiação para o espírito, né, que precisa, de alguma maneira, readequar-se a essa lei divina frente a essa condição de se encontrar tão fora desse contexto, de obedecer às próprias leis que vigem na consciência. Então, seria esse, né, o que Buda está trazendo como kármicas. A doutrina espírita ela vai nos apresentar como sendo provas e expiações. Eu gostaria só de fazer um adendo para que a gente não caia no equívoco de achar que todo indivíduo que sofre ele está passando por um processo de prova de expiação. A gente pode dizer que num planeta como o nosso, né, que inclusive é classificado como provas e expiações, a maioria dos indivíduos sim se encontram nesse processo. Não obstante, há outros indivíduos, e que a gente tem exemplos vários, que são voluntários da dor, no qual eles não estão resgatando, eles vêm para ensinar, né? Passam por problemas desse porte e ali apresentam uma resignação, uma abnegação, uma paciência, uma tolerância que nos chama a atenção. E muitos desses, ou podemos dizer talvez alguns, muitos seja uma palavra um pouco exagerada, e alguns desses são voluntários da dor. Nós temos a própria figura de Francisco de Assis, o próprio Jesus, que não tinha o que resgatar. E eu digo Francisco porque é citado, inclusive, na obra, né, no qual nós estamos citando aqui, apresentando, em que ele também foi um voluntário da dor para ensinar aquelas pessoas que estavam ao redor e para toda a posteridade de que e como sofrer, né, sem reclamar, enfim. Isso acontece também entre muitos anônimos, é importante que se diga, dentro das famílias há indivíduos que também são voluntários,
né? Porque nós sempre pensamos nesses indivíduos que chamam a nossa atenção, mas sabemos que tem dentro do nosso contexto de comunidade pessoas que já apresentam um certo nível de evolução que se tornam voluntários. Continuando ainda sobre as origens do próprio sofrimento e da dor, repetimos, né? Buda fala das questões kármicas e das emoções perturbadoras. Essas emoções perturbadoras, a doutrina espírita ela vai apresentar para a gente no capítulo 5º, Bem-aventurados, né? Os aflitos, ali, e a gente vai chamar isso de causas atuais das aflições. Porque quando ele vai falar dessas emoções perturbadoras, tem a ver com tudo aquilo que nós estamos hoje, em termos de comportamento, pensamento e emoção. Daí a origem de muitas situações nossas, a nossa capacidade de se irritar com facilidade, de ser muito responsivo diante de alguns estímulos. Então, essas emoções, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, enfim, um cabedal de situações, de emoções que frequentemente nos atingem, né, ou que partem de nós e nós ainda não estamos educados o suficiente. E são situações que às vezes passam por nós de forma desapercebida e que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse Bem-aventurados os aflitos, nos trazem situações tão importantes, né? Quando ele chama a nossa atenção aqui no próprio texto, né? Quantos homens caem por sua própria culpa? Ele coloca aqui o texto, isso aqui eu estou lendo já no texto, tá? O capítulo 5º. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Então, isso são dores que a gente precisa evitar. E aí, importante, inclusive, como espírita, nós estarmos atentos até a colocação que Allan Kardec vem trazer nesse capítulo, que é o capítulo 5º. Ele não coloca as causas anteriores das aflições em primeiro lugar. Ele coloca as causas atuais das aflições. E eu acredito que isso é muito significativo, porque nós acabamos utilizando do conhecimento espírita para que a gente possa meio que dar um desculpismo em relação a esse passado. É meu karma, é aquilo que eu venho para resgatar. De fato, se nós formos avaliar de uma maneira muito fria, as nossas tendências hoje, de fato, vêm do ontem. Mas se nós já temos o conhecimento, é necessário a gente estar atento. E aí, no próprio texto das causas atuais das aflições, ele coloca quantas uniões infelizes, né, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade. E nós observamos situações como essa ainda hoje, né? Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Mais uma vez, é algo que nós precisamos trabalhar hoje. São essas emoções perturbadoras que, de alguma forma, ainda fazem parte do nosso contexto de vida. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e do excesso de todo gênero? Isso aí não é fruto do ontem, é fruto do hoje, né? As nossas ansiedades a gente acaba descontando no alimento, o excesso do alimento acaba prejudicando o nosso organismo e a gente adquire a dor e o sofrimento que poderia ter sido evitado. Então vejamos, né, que de fato o evangelho ele se torna terapêutico para isso. Então, uma vez a gente entendendo os aspectos do sofrimento, como ele se apresenta e as suas origens, né, trazendo nessas questões do ontem e do hoje, nas emoções, então Buda vai trazer para a gente essas duas outras alternativas, que é a própria cessação do sofrimento e o item 4 seria os caminhos para a libertação. Então, quando ele apresenta a cessação do sofrimento, a primeira coisa que ele diz, e que isso tem muito a ver com o que nós falamos sobre reforma íntima, né, na doutrina espírita, ele diz que precisamos educar a mente, disciplinando a vontade. É esse o primeiro passo. Educar a mente, disciplinando a vontade. É o primeiro passo. Porque perceberemos que nas causas atuais, nessas emoções perturbadoras, a maioria dessas situações elas são advindas da nossa falta de educação, né? A educação do nosso pensamento, e disciplinar a nossa vontade. Porque às vezes nós exageramos, ou podemos dizer que frequentemente nós exageramos. Então, esse é o primeiro ponto, né? Talvez a cessação comece aí. O segundo ponto
que Joana de Ângeles aí ela vai nos trazer para refletir seria a condição do auto-perdão. Mas não o auto-perdão como um elemento que vai nos dar a chancela para repetirmos indiscriminadamente o mesmo equívoco. Ela vai chamar a atenção para o auto-perdão, na possibilidade da gente compreender que, de fato, nós somos aprendizes, né? Vinde a mim, aprendei comigo, como diz o próprio Jesus, mas que a gente não se utilize dessa possibilidade para estar simplesmente repetindo a nosso bel prazer, mas que haja essa compreensão de que nós temos limites e o esforço ele deve ser, de fato, algo real, concreto, presente, para que possamos, né, entender que, da mesma maneira que nós precisamos do perdão para conosco, esse perdão se estende para aqueles que se tornam para nós, muitas vezes, elementos de dor e de sofrimento. Porque, da mesma maneira em que nós nos equivocamos e gostaríamos e solicitamos o próprio perdão para nós, a gente também passa a entender que o outro ele também está em fenômeno de aprendizagem e irá agir de uma forma mais ou menos feliz, né? Então, seria aí a cessação do sofrimento, quando nós atingirmos essa situação, né, de educar a vontade, em relação à questão do auto-perdão e do perdoar, nós iremos cessar o sofrimento. E, indiscutivelmente, quando nós compreendermos que essa dor ela não é punitiva, mas ela é corretiva, nós talvez tenhamos a capacidade de, já na Terra, agradecermos a oportunidade de estarmos passando por esse fenômeno, desde que consigamos passar por ele de uma forma consciente, resignada e abnegada, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. E, por fim, o último item é o que ele vai chamar do caminho, né, para a cessação, para a libertação desse sofrimento. Então, esse caminho, ele vai colocar de uma maneira muito clara, e a doutrina espírita nos fala, porque é baseada no próprio Evangelho, né, a cada um segundo as suas obras. Quando nós elegermos, de fato, o bem, né, o exercício da bondade, da compaixão, e Joana, nessa obra, vai dizer que a compaixão para consigo próprio é chamado do amar a si, e a compaixão para com o outro é o amor ao próximo, né? E, em especial, eu diria que seria a própria caridade, segundo entendia Jesus. Esse será o caminho para a libertação, né? Acho que, se nós entrarmos, acredito que desde já optarmos pela condição de educar a vontade, o auto-perdão e o perdão, nós já iremos cessar e depois conseguiremos avançar para, de fato, nos libertarmos, compreendendo o outro na condição em que o outro ele está. Porque nós geramos muito sofrimento quando queremos que o outro responda e seja conforme nós desejamos. Então, praticamente é esse, né, o desenho que se nos apresenta, e eu particularmente lembro muito de um professor que ele dizia assim, quando falava de terapêutica medicamentosa, ele dizia que para cada problema que surgia, a medicação fundamental era cessar a causa, e ele dizia assim, cessando a causa, cessa o efeito. Então, se nós compreendemos a origem das dores e dos sofrimentos e conseguimos trabalhar por cessar a origem, as consequências por si deixam de acontecer. Então, como espíritas, passamos a enxergar esse fenômeno natural da vida, ainda nessa condição evolutiva, de uma forma negativa, e passamos a entender que a dor e o sofrimento, elas são ferramentas da evolução, que agem concomitante com o amor. Quando nós não agimos no bem para plantar esse bem, né, e colhermos ele amanhã, por consequência, surge essa ferramenta da evolução chamada dor. Eu, particularmente, diante daquilo que estudo, eu prefiro dizer que a dor é a ferramenta última do amor para que a gente, de fato, reconduza a nossa vida para os caminhos da felicidade. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz. Obrigada, Emerson, pelas reflexões. Então vamos para as perguntas. Norma, por favor. Pois não, temos algumas aqui, ó. Podemos afirmar que aquilo que mais incomoda uma pessoa é o que pode lhe prestar maiores benefícios, porque a impele a outras descobertas e as mudanças?
Sim, indiscutível. A gente pode dizer que são os nossos mestres ocultos que a gente não gostaria de tê-los, né? Os indivíduos que servem para nós como pedra de tropeço em determinadas situações são aquelas que nos apontam de fato em que nível a gente se encontra. Eu posso até ousar em dizer que até os espíritos obsessores, como eles batem na nossa falha, eles se tornam professores. São indesejados, é indiscutível, mas serve sim para que a gente, de fato, entre em contato com a nossa realidade. Tem no chat aqui uma fala da Rosana, que ela diz: daqueles que são voluntários, lembramos do cego de nascença em João, capítulo 9, versículo de 1 a 3. Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego, ele ou os seus pais? Nem ele, nem seus pais. Isso se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. Perfeito. E eu aproveito até, Norma, me desculpe lhe interromper, mas essas obras de Deus que sejam neles manifestas. Qual a obra de Deus nele manifesta? A paciência, a abnegação, a resignação frente a tudo que acontece, né? É um exemplo, né? É a manifestação dessa lei divina de fato. Ótimo. Você diria que a dor moral que alguém esteja vivenciando é da sua própria criação, porque em algum momento da atual existência ou das anteriores fez escolhas e opções equivocadas? Sim, mas é importante a gente também lembrar um outro aspecto. A dor moral, ela tem um limite, particularmente eu acho. Porque Allan Kardec, ele coloca aqueles 3 itens do céu e inferno, né? Em que a gente descobre o erro, a gente espia ele e a gente repara. Se eu passar a minha vida inteira com a dor moral pelo que eu fiz, a gente vai perceber que subjacente a essa dor moral, a gente tem o orgulho. Que o orgulho, na verdade, ele leva a gente a essa culpa. E a gente precisa entender que nós somos aprendizes de fato. Então, a gente tem que entrar em contato, tem que se arrepender, a gente expia, né? Que aí vem essa dor moral, mas essa dor moral ela não pode ser eterna. Porque se eu me agarro a ela, eu começo a mensagem subliminar que eu estou passando eu não poderia ter errado. Ora, como não pode ter errado se nós somos todos aprendizes? Então, a gente entende, a gente sofre, mas a gente precisa olhar para trás e dizer assim, naquele período, naquele momento, era o melhor que eu podia. Hoje eu não faria, mas ali era o melhor que eu podia. Então, a gente precisa se libertar desse processo de culpa, porque a dor, essa dor moral, ela também tem a ver com essa culpa, que é um orgulho. Ou seja, a gente diz, não, realmente eu errei, eu reconheço, não deveria ter feito, mas era, infelizmente, dentro do conceito da vida que eu tinha, do que eu achava que era o importante, eu fiz. Mas hoje eu faria diferente. E então a gente busca reparar, né? Por isso Allan Kardec coloca com tanta propriedade ali no céu e inferno. O que você acabou de dizer é aquilo que nós, mães, pais, né, muitas vezes erramos lá com os nossos filhos e passados anos, né, você percebe que aquilo não foi bom, mas aquilo estava de acordo com o que nós sabíamos fazer, né? Perfeito. Então é bem assim, né? E tirar essa culpa, que ela não alimenta em nada. Ela não vai conseguir transformar. A culpa, de fato, é um traço clássico do nosso orgulho, que a gente não pode errar, que a gente não erra. Não é assim, né? Como fazer, agora essa pergunta é minha, como fazer para nós descobrirmos ou melhorarmos o sentimento de culpa que eu, no caso, carrego, não é nada aparente. Eu vejo que é de outra existência. Então, qualquer atitude que eu faça que eu me cobre, eu fico naquele sentimento. Então, é bastante difícil, mas eu sei que está lá, né? Lá no passado. É interessante quem coloca muito isso. Eu gosto particularmente muito do espírito Manuel Filomeno de Miranda. E ele coloca isso quando ele faz alguns estudos sobre a questão da depressão e de algumas doenças psicológicas que a gente tem hoje, né, psiquiátricas. Ele diz que muitas vezes essa culpa ela volta
né, no nosso inconsciente, ou até mesmo no sub, o espírito reencarnante, ele sofre a consequência desse ontem sem saber a origem. E aí a depressão, né? Aí é o fator da depressão na perspectiva espírita. Eu acho isso muito interessante ele trazer isso em algumas obras. Ele vai trazer isso nos transtornos psiquiátricos e obsessivos. Tem algumas obras que ele fala sobre isso. E aí ele apresenta a terapêutica seguinte. A primeira delas, quando de fato existe, né, um componente depressivo, ele colocar a questão médica, primeiro ponto, psiquiátrica. Esse é o primeiro ponto, ele diz, porque nós somos espírito, somos matéria, então existem lá a nossa bioquímica cerebral que sofre as consequências desse espírito e a gente precisa reequilibrar. O segundo ponto, ele vai dizer que é o próprio trabalho do espírito agora refazendo essa caminhada. E de que forma ele deve refazer? Utilizando do trabalho, da laborterapia e sempre no bem. Que aos poucos, na medida em que você vai, de fato, se engajando nesse bem, você vai refazendo essa sua estrada e, por consequência, você vai anulando o mal em si própria. Porque essa insegurança, essa culpa, de fato, foi fruto do que aconteceu ontem. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso balancear colocar, né, reequilibrar minha balança. E como é que eu reequilibro? Agindo no bem. E aí ele coloca dessa forma. E esse bem, vale salientar, que não é numa perspectiva tão mínima que a gente gosta de colocar só, não. É o bem naquilo em que a gente faz, nas coisas simples. E ele começa a dizer que isso deve ser feito dentro de casa, na arrumação da casa, no convívio com as pessoas, depois no trabalho que se elege, né? Se é secretária, se é dentista, se é médico, se é atendente. Então ele diz que esse próprio trabalho, quando ele é feito com consciência, o espírito ele começa a se recuperar desse processo em que ele traz, porque em algum momento ele furtou, vamos dizer assim, fazendo com que essa consciência dele pese hoje sem saber o motivo. Então, como é que eu consigo compensar isso? Fazendo agora o bem, compensando pelo bem, né? Seria esse o grande desafio da gente. Inclusive porque, veja, se você, talvez, não sei se acontece com você, mas nessa ideia da culpa, desse receio, as pessoas se sentem temerosas em agir. E com isso elas ficam refreadas. Eu não vou fazer porque possa ser que... Eu vou errar. Não é? Porque vou errar. E é esse medo, na verdade, né, que a gente deve evitar. Inclusive, Joana vai dizer, né, que o contrário do amor não é o ódio. O ódio é o amor que adoeceu. O contrário do amor é o medo. Que é o que a gente precisa combater através dessa ação. É. Muito obrigada pelas dicas. Bom, nós temos mais algumas aqui. Existem pessoas que sofrem de alguma maneira ou enfrentam problemas nem tão grandes. Entretanto, lamentam-se demais, revoltam-se contra Deus e contra todos, alardeando que sofrem mais do que parece. Por que isso? Autoobsessão. A gente pode dizer que é isso. São pessoas que se auto-obsidiam. É o papel de se ver vítima da vida e não agente modificadora da sua própria realidade. Porque se a gente for perceber, a nossa tradição religiosa acaba nos fazendo isso, quando há a ideia de que Deus castigava. Mas a partir do momento que Jesus chega e que fala que a cada um segundo as suas obras, e o Espiritismo, de maneira peculiar, vai dizer que nós somos os autores da nossa vida, não é todo mundo que tem a coragem de assumir. Então, desenvolve essa característica de querer ser o coitado, para ver se as pessoas de fato olham para ela com outros olhares, quando na verdade não deveria ser essa postura. Então, são de fato pessoas que têm, né, emocionalmente, né, psicologicamente, elas trazem sim uma carência afetiva muito grande e acreditam que serão atendidas nos seus desejos nessa perspectiva de se apresentar como uma pessoa que é uma sofredora, quando na verdade ela se faz mais sofredora do que de fato é. Fica na vitimização, né? Exatamente. E hoje é muito comum, né? Lamentavelmente é um fato muito comum hoje. A última agora. Você poderia comentar essa frase de Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor? É muito difícil fazer os homens entenderem que o sofrimento é bom. Cada um desejará fazer e embelezar a vida a seu modo, adorná-la com todos os seus consentimentos, sem pensar que não há bem sem dor, ascensão sem esforço.
Eu confesso que a pessoa foi muito feliz. Eu gosto muito, inclusive, estou reestudando a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E eu confesso que eu pensei em separar para vocês um poema, eu posso até mandar depois para a Kemi e ela, se puder, encaminhar para vocês. É uma psicografia do espírito Leon Denis, pela médium Ivone do Amaral Pereira, onde ele vai falar nesse poema sobre o fenômeno da dor. E ele, de fato, vai nos trazer essa condição de que não tem como a gente ascender sem o sacrifício e sem a própria dor. Porque se a dor é aquilo que é a expressão da nossa própria inferioridade, e ela é a experiência pela qual eu adquiro conhecimento para não mais me equivocar, a dor é uma bênção. Então, a gente passa a olhar a dor numa perspectiva diferente. Enquanto há aquela, como você própria perguntou, que se coloca como vítima, a dor para nós ela passa a ser já o resultado. E esse resultado no qual, pela análise dos nossos mentores, nós já temos condições de aprender e superar, que é a parte mais importante. Na hora em que a gente diz, por exemplo, na prova, em que nós foi avaliado junto com os mentores, a gente precisa ver que está tendo um crédito da divindade para cada um de nós para suportarmos aquilo que um dia nós plantamos, já está na hora. Então, faz com que a gente se liberte, né? A nossa consciência se encontre agora quite com a consciência divina e, ao mesmo tempo, adquira o conhecimento para não repetir aquilo que nos trouxe esse fenômeno. Então, para o espírita, de fato, ele enxerga, né, a dor numa condição muito diferente. É a ferramenta, acho que a gente mais utiliza hoje para a evolução. Então, temos uma última agora. Quando reencarnamos, já escolhemos nossas provas. Porém, através das nossas condutas já melhoradas, podemos ir suavizando as nossas provas? Sim, e ainda vale salientar, nós podemos suavizar as provas e as expiações. É importante que se diga também, na questão, no capítulo, né, podemos dizer assim, da expiação, que é aquilo que é imposto para nós, dependendo da nossa conduta, indiscutivelmente, até o alívio a gente tem. Passaremos, mas não necessariamente na intensidade que foi planejada, porque o objetivo não é punir o indivíduo, o objetivo é corrigi-lo, para que ele aprenda. Ora, se houve o aprendizado, de fato, não há porquê, né, puni-lo, entre aspas, vamos usar esse termo. Então, sim, a gente pode ter tanto as provas como as expiações aliviadas diante da nossa conduta. Excelente. Muito obrigada, Alisson. Foi Eu que ótimo. agradeço.